Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Hoje vou falar-vos sobre um aspecto que muitas vezes surge nas conversas que eu vou tendo com as pessoas, que é, muitas vezes, a vida da pessoa até poderia estar mais simples, mas ela própria não deixa. Então, tem sempre aqui uma interpretação adicional, um drama adicional, uma hipótese adicional. Às vezes faz aqui uma leitura mega profunda sobre algo que às vezes é só básico. E atenção, eu digo isto com carinho, mas às vezes nós somos verdadeiros artistas a tentar complicar o que por si só já era suficientemente complexo. Imaginem este cenário, e que foi real, atenção. A pessoa recebe uma mensagem e diz só isto: depois falamos. E pronto. Imediatamente o cérebro abre uma sala de crise. Cria aqui uma reunião extraordinária com luzes vermelhas, com a equipa emocional em pânico, e depois falamos deixa de ser só uma frase e passa a ser aqui um presságio, quase uma ameaça existencial. Porque talvez este seja um dos grandes talentos humanos, que é transformar duas palavras numa experiência espiritual de ansiedade. Então, no trabalho que eu costumo fazer, eu noto com frequência esta tendência. Há pessoas que não vivem apenas aquilo que acontece. Vivem o que aconteceu, o que podia ter acontecido, o que aquilo significa, o que talvez venha a significar, o que aquilo diz sobre a infância delas, sobre a relação anterior, sobre o padrão familiar e já agora é sobre Mercúrio retrógrado. Enfim, é impressionante. E claro, obviamente que há situações que são profundas e há relações que são complexas, há dores que são reais. E obviamente há temas que merecem ser olhados com respeito. Mas nem tudo precisa de ser transformado numa tese emocional. Às vezes, a outra pessoa só não respondeu porque estava ocupada. E às vezes o tom da mensagem não era uma rejeição. E às vezes aquele silêncio não significa abandono. Às vezes a vida está só a acontecer. Isto, obviamente, que pode ser muito desconfortável para quem se habituou, obviamente, a procurar significado em tudo. Porque se tudo tem um significado profundo, então nada é simples. E se nada é simples, nunca descansamos. Então, talvez haja aqui uma espécie de romantismo em complicar. Porque as coisas parecem mais intensas, mais profundas, mais especiais, como se uma coisa para ser verdadeira tivesse de ser difícil. Como se o amor tivesse de doer, como se o propósito tivesse de vir associado a uma crise existencial. O descobrir o seu propósito não tem que ser uma epifania de repente de dor e drama. Às vezes parece que o crescimento tivesse que estar obrigatoriamente a parecer uma travessia épica com uma música dramática de fundo. Mas se calhar não. Se calhar, às vezes, o que é saudável pareça simples demais para o nosso sistema reconhecer. E é aqui que entrou um aspecto muito interessante. Há pessoas que se sentem mais confortáveis no caos do que na paz. E atenção, isto não é porque gostam de sofrer, mas porque conhecem o caos. A paz, para essas pessoas, parece uma coisa meio suspeita. Isto não deve ser bem assim. Se calhar isto tem aqui outro aspecto por trás, como se costuma dizer, quando a esbola é grande, o pobre desconfia, não é? Se já ouviram esse termo. Quando está tudo calmo, até pensam, estranho, o que é que vai correr mal a seguir? E lá vai a mente à procura de problemas. Então, aparentemente, se nós não temos um problema, nós temos que fabricar um para nos sentirmos confortáveis no meio deste caos. E não nos podemos desperdiçar uma boa oportunidade para ter ansiedade. Parece estranho, não é? Aqui isto aparece muito nas relações. Há muitas pessoas a dizer que querem uma relação tranquila e de repente, quando aparece alguém disponível, coerente
emocionalmente estável, acham que não tem piada, que não tem graça. E, não sei, falta aqui qualquer coisa. Sim, falta. Falta instabilidade, falta aquele terror emocional que confundiste com química durante anos. E isto é muito mais comum do que aquilo que parece. Muitas vezes confundimos ansiedade com ligação. Confundimos ansiedade com amor. Confundimos ausência de paz com profundidade. E depois chamamos a isto destino e chamamos destino a um padrão repetido, mas que tem aqui uma boa iluminação e um bom cenário. Ora bolas. Então vamos lá com calma. E atenção, eu não estou a dizer que tudo deve ser leve, simples e sem conflito. Não é isto, porque isto também seria uma fantasia. Porque relações reais têm conversas difíceis. Decisões reais muitas vezes vêm com o medo associado. A vida real tem zonas cinzentas, sim. Mas há uma diferença grande entre enfrentar a complexidade e criar a complicação. A complexidade existe. A complicação muitas vezes é acrescentada por nós. A complexidade pede presença. A complicação pede controlo. A complexidade convida-nos a olhar e a complicação prende-nos aqui a pensar. E talvez seja por isso que muitas pessoas se sentem tão cansadas, porque elas não estão apenas a viver a vida, estão a narrar a vida, estão a analisar, estão a dramatizar e estão a antecipar ao mesmo tempo. É muito trabalho. Quase que dava para pôr aqui no currículo gestão avançada de cenários imaginários. Então, no acompanhamento que faço, e aqui em particular nas mentorias, uma pergunta que ajuda muito é: e se isto fosse mais simples do que o estás a tornar? E eu percebo que isto às vezes pode ser uma pergunta irritante, eu sei, porque uma parte nossa gosta desta complexidade. E às vezes, como eu costumo dizer, um morango é só um morango. Não é nada mais do que isso e não representa nem simboliza nada mais do que isso. Porque a complexidade, por vezes, faz-nos sentir que estamos a fazer uma coisa importante. Se estou a pensar muito, é porque estou a resolver. Se estou a sofrer muito, é porque isto deve ser muito profundo. Se estou confuso, é porque isto é especial. Lamento que vos diga, mas nem sempre. Às vezes, só estás confuso porque estás a insistir numa coisa que já percebeste. Às vezes, estás a sofrer porque estás a negociar com algo que já acabou. E às vezes, estás a complicar porque a resposta simples exige uma atitude que ainda não queres tomar. E é aqui que está o ponto. A simplicidade assusta porque quando alguma coisa fica simples, nós ficamos sem desculpas. E se eu sei que isto não me faz bem, então eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu sei que eu não quero isto, então eu tenho de assumir. Se eu sei que estou a repetir um padrão, então tenho de parar de lhe chamar coincidência. A complicação muitas vezes protege-nos da ação, de ter que agir, mantém-nos ocupados, mantém-nos a pensar, mantém-nos numa espécie de sala de espera emocional. E enquanto estamos a pensar em todos os ângulos possíveis, não precisamos de decidir. É conveniente, claro, é cansativo, mas é conveniente. E talvez por isso gostemos tanto de dizer: isto é complicado. Sim, às vezes é, mas outras vezes é complicado significa apenas eu ainda não quero lidar com a verdade simples disto. E tudo bem, nós somos humanos, nem sempre estamos prontos. Mas talvez seja importante e útil reconhecer quando estamos a transformar uma poça no oceano. E porque depois ainda nos queixamos da maré. Então, vou deixar-te com duas perguntas. Onde na tua vida estás a chamar complexo a algo que seja e esteja apenas desconfortável? E que resposta simples já apareceu,
mas tu continuas a cobrir com análises, com teorias, com cenários. Talvez a vida não precise de ser tão complicada. Talvez nós é que tenhamos medo do que acontece quando ela fica simples. Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do podcast Entre Perguntas e se este episódio te deixou ligeiramente incomodado, respira. Pode ser só simplicidade a tentar entrar. Encontramos no próximo episódio.